Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio, sou advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Estou iniciando esse novo projeto que consiste em dar aulas para vocês via YouTube. Esse projeto aí tem como principal objetivo, né, melhorar a questão da oratória, né? Eu confesso que eu sou bastante tímido, né, e tenho uma certa dificuldade de me expressar, né? Também tem como objetivo o estudo, porque ao preparar as aulas, né, eu relembro muitos temas, eu me aprofundo mais nos temas, né? Isso facilita a minha aprendizagem e também passar um pouco do que eu conheço, do que eu sei, que é bem pouco, para vocês. Então, peço a ajuda de vocês para desenvolver, divulgar esse projeto. E para isso basta vocês curtirem o vídeo, dar o seu like no canal, se inscrever no canal, né? E vamos lá, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do contrato de trabalho, né? Que é o instrumento da relação de emprego. Existem outros contratos, né? Referente às outras relações de trabalho, como o contrato do autônomo, o contrato de trabalhador não eventual. Porém, o tema da aula de hoje se refere à relação de emprego, ao contrato de trabalho da relação de emprego. Então, veja bem, existem dois tipos de contrato: o contrato individual do trabalho, que é aquele contrato propriamente dito entre empregado e empregador, e o contrato coletivo de trabalho, que nada mais é do que a convenção coletiva, o acordo coletivo, certo? E o contrato de trabalho encontra previsão no artigo 442 da CLT, que diz que o contrato de trabalho é o acordo expresso ou tácito correspondente à relação de emprego, né? Vocês veem que o artigo é bem simples. Porém, existem outros elementos, né, que nos permitem dar um conceito mais amplo. O direito ele é uma ciência interpretativa. Esse que é o bacana do direito, que é o que, confesso, me apaixonou no direito. Existem várias interpretações, certo? O direito não é uma ciência exata, né? Então pode haver outras interpretações que também estejam corretas. E dessa forma existem outros conceitos a respeito do contrato de trabalho. Uma bastante interessante é a do professor Leone Pereira, que eu trago aqui para vocês, que ele diz o seguinte: o contrato individual de trabalho pode ser conceituado como um negócio jurídico, tácito ou expresso, verbal ou escrito, por meio do qual uma pessoa física assume o compromisso de prestar serviços a outrem, pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Vejam que, né, o conceito aqui é mais amplo e por ele a gente pode tirar bastantes elementos que formam o contrato de trabalho, né? O primeiro deles é que o contrato de trabalho ele pode ser informal ou oral, né? Como o próprio conceito diz, ele pode ser um contrato verbal, escrito, né? Que são as duas modalidades de acordo expresso, ou um acordo tácito. O que vem a ser um acordo tácito? O acordo tácito é quando eu não discuto as cláusulas do contrato. Eu não discuto absolutamente nada. Simplesmente o meu ato e o ato do empregador, né? O ato do empregado e o ato do empregador, eles já levam a crer que existe uma relação jurídica de emprego. Por exemplo, um jardineiro. O jardineiro vai ver um jardim bonito de uma residência, ele vai lá e começa a cuidar das plantas. O proprietário do jardim simplesmente não fala nada. Não proíbe, nem diz que sim. Ele se abstém de qualquer ação. Chegando
né? Aí o jardineiro vai uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, durante um mês. Chegou no final do mês, ele chega no proprietário e fala: ó, eu cuidei do seu jardim, você me paga tanto. O proprietário vai e paga esse valor. Isso se caracteriza um contrato tácito. Veja que ninguém discutiu cláusula nenhuma. O jardineiro não foi pedir emprego e, por sua vez, o proprietário não virou: ó, preciso do seu serviço para isso. Simplesmente um resolveu cuidar do jardim e o outro aceitou. Isso é um contrato tácito. O contrato expresso é onde eu tenho a discussão das cláusulas, das obrigações e direitos daquela relação de emprego, né? E ele pode ser, como eu já tinha dito, escrito ou verbal. Escrito é quando eu ponho todas as cláusulas ali no papel, assino, o empregador assina. Já o verbal é verbal, ou seja, eu discuto, porém eu não coloco no papel. Num bate-papo, numa reunião, eu defino como aquela relação jurídica vai ser regida. Também é possível. Qual a diferença do verbal e do tácito? Muitas pessoas podem confundir. Veja, o verbal, embora eu não tenha nada escrito, eu discuti e defini as cláusulas. Existe um acordo verbal. O tácito não. O tácito não tem discussão de cláusula nenhuma. São as minhas ações e as ações do empregador, né, que levam a crer que existe uma relação jurídica de emprego. Ok? Uma coisa muito importante. Ainda que o contrato de trabalho seja firmado de maneira verbal ou tácita, eu tenho a obrigação, como empregador, né? Existe a obrigação do empregador de registrar, anotar a CTPS, sob pena das multas administrativas, das sanções administrativas decorrentes da falta de registro. Tá certo? Não confundam a assinatura do contrato com a assinatura da CTPS. O contrato, eu não preciso ter um contrato assinado, porque, como eu disse, ele pode ser verbal ou tácito. Porém, a legislação determina a anotação da CTPS. Ok? Bem, falando agora um pouco das características do contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho ele possui algumas características. A primeira delas, como a gente já discutiu, é a questão da informalidade e da oralidade, né? O contrato de trabalho, diferente de outros contratos, ele não necessariamente tem aquela forma solene que muitos contratos necessitam ter, né? Ele pode ser ele é um contrato mais simples, de modo que ele pode ser feito de maneira oral, né? Outro elemento, né, diz respeito à signalética, né? Palavra difícil, até eu me confundo, né? Que essa palavra é difícil que até o professor tá gaguejando para falar? Significa uma coisa bem simples, por incrível que pareça, que o contrato ele tem uma reciprocidade de deveres e obrigações. É aquela famosa via de mão dupla que a gente usa no dito popular. Ou seja,
tanto empregado como empregador, ele tem deveres e obrigações. Qual é o principal... Aliás, desculpa. Deveres e direitos. Qual é o principal direito do empregado? O salário. Qual é o principal dever? A contraprestação, o serviço propriamente dito. E o empregador? É o inverso. Qual o principal direito do empregador? Ter aquela contraprestação. Qual o principal dever? O pagamento em dia do salário. Perfeito? É isso que essa palavra é difícil. Vou até aqui dar uma coladinha no livro, né? Para poder falar bonito para vocês, que eu já passei vergonha. É sinalagmático. Difícil, né? Porém, o significado, como vocês podem ver, é bem simples. Outra questão do contrato de trabalho é a personalidade. Personalidade do empregado. O contrato de trabalho, quando se refere ao empregado, ele é personalíssimo. Ou seja, somente aquele empregado pode prestar o serviço. Se não for ele, se ele se fizer substituir, aí nós não temos uma relação de emprego. Nós temos uma relação de trabalho, né, que pode ser autônoma, eventual, diferente do empregador. Porque nós temos casos de incorporação, de sucessão, de empresa, então o que faz com que o empregador pode mudar. Porém, o empregado, no que diz respeito ao empregado, o contrato de trabalho ele é personalíssimo. Outra característica do contrato de trabalho, ele é bilateral. Ou seja, é um contrato entre empregado e empregador, ou seja, duas partes. Certo? Ele nunca vai ser um contrato de uma parte só. Até porque, se for uma parte só, não temos contrato, não temos um negócio jurídico. Temos um ato jurídico. Ok? Outra característica do contrato de trabalho, ele é consensual. Ele não é um contrato de adesão. Ele exige a manifestação de vontade das partes. Certo? Outra característica do contrato de trabalho, ele é de trato sucessivo ou prestação continuada. O que seria isso? Seria que o contrato de trabalho ele tem continuidade no decorrer do tempo. Ele não se extingue por um ato só, como por exemplo na compra e venda, onde à medida que eu tenho a entrega do objeto, o contrato se extingue. Não, ele se prolonga no tempo até que uma das partes, ou as duas partes, decidam por fim na relação jurídica. O contrato de trabalho também ele é um contrato de atividade, certo? Ele não é um contrato de resultado, ou seja, o empregado ele tem a obrigação de prestar o serviço da melhor forma possível, mas não necessariamente ele vai atingir um determinado resultado. Outra característica do contrato de trabalho, ele é um contrato complexo, né? E principal. O que significa isso? Dele pode decorrer outros contratos.
que a gente chama os aditivos contratuais. Por exemplo, alteração de jornada, o próprio acordo de prorrogação e compensação de horas, né? Todos esses são contratos secundários que decorrem do contrato principal, que é o contrato de trabalho. Outro contrato que a gente pode ter é o contrato de comodato, por exemplo, de um veículo. Vamos imaginar o seguinte: o empregado recebe uma promoção e agora ele tem que trabalhar com um carro e a empresa fornece aquele carro. O carro é da empresa, porém vai estar em uso e responsabilidade do empregado. Então nada impede que a empresa faça um contrato de comodato. E ao final da relação de emprego ou da prestação que necessita a utilização do carro, o empregado tenha que devolver e aí põe fim ao contrato de comodato. Bom, essa outra principal característica do contrato, já ia me esquecendo, né? O contrato de trabalho é oneroso, ou seja, necessita de pagamento de salário, que a propósito é um requisito da relação de emprego. Se eu não tenho pagamento de salário, eu não estou falando de relação de emprego. Eu posso estar falando de uma outra relação de trabalho, que é o famoso trabalho voluntário. Perfeito? Essas são algumas das características do contrato de trabalho. No que tange à natureza jurídica do contrato de trabalho, nós temos duas correntes. A primeira corrente é a dos anticontratualistas. O que eles defendem? Que o contrato de trabalho ele não tem natureza contratual. Ou seja, ele não depende da manifestação das partes para existir. E aí essa teoria defende, a gente pode dividir em duas outras teorias, subteorias, que é a teoria da relação de emprego, ou seja, o que importa é a atividade, é a prestação de serviço, é a relação de emprego em si, não importa a manifestação de vontade. E a outra teoria, né, é a teoria, né, da instituição, que prega que a empresa é uma instituição e basta que o funcionário esteja inserido nessa instituição para que esteja caracterizada o contrato de trabalho. Porém, essa teoria da anticontratualidade não é majoritária perante a doutrina, né? Outra teoria que é mais aceita pela doutrina é a teoria da contratualidade, que diz que o contrato de trabalho é um negócio jurídico que depende da manifestação da vontade. E ela também se divide em mais duas subteorias, que é a teoria majoritária hoje, que a doutrina prega, que é a teoria do negócio jurídico. O contrato de trabalho é um negócio jurídico, tem todos os elementos do negócio jurídico, que é consentimento, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, né? Que é a teoria, repito, majoritária na doutrina, ou seja, se cair uma questão em concurso, prova de OAB, a questão da natureza jurídica do contrato do trabalho, essa é a teoria majoritária na doutrina. E a outra teoria é a teoria do contrato de adesão, que prega, o nome já diz, que o contrato de trabalho
é um contrato de adesão, onde o empregador descreve as regras, as cláusulas e o empregado simplesmente aceita. Isso é um pouco da natureza jurídica do contrato de trabalho. Tipos de contrato de trabalho. Existe uma gama de contratos. Porém, nesse vídeo a gente está falando de relação de emprego, né? Então a gente deixa de fora autônomo, não eventual, certo? E vamos falar dos contratos que dizem respeito à relação de emprego. Bom, a principal modalidade de contrato de trabalho é o contrato de trabalho indeterminado. Ou seja, a relação de emprego firmada nesse contrato, ela se prolonga por 1, 2, 3, 10, 20, né, anos aí, a relação entre empregado e empregador, até que, né, algum das partes põe um fim aí nessa relação jurídica. Outra modalidade, né, de contrato é o contrato determinado, né? E aí a gente tem algumas subdivisões sobre o contrato. Contrato determinado, como o próprio nome diz, ele tem um tempo determinado, certo? Ele é uma exceção à regra. E também não é em todos os momentos que eu posso utilizar esse tipo de contrato. Existem hipóteses específicas para utilização deste contrato, certo? Uma coisa importante, a lei ela não fala nada sobre, né, se o contrato determinado ele pode ser verbal, né, ou tácito, ou não, ele tem que ser escrito. Gente, uma coisa importante agora, você que é empregador, sempre faça o contrato determinado por escrito. Por quê? Embora a lei não proíba a forma verbal ou tácita, o que acontece? O contrato determinado ele tem um prazo. Então, se eu tenho um contrato verbal ou tácito, como é que eu provo que aquele prazo expirou? Né? E a prova, segundo as regras de ônus da prova do processo do trabalho, é do empregador. Aí fica difícil. Então, no caso do contrato determinado, como ele tem essa peculiaridade do prazo, é bom que seja escrito, como uma forma de amanhã ou depois eu ter meios de provar na Justiça do Trabalho que o prazo findou, certo? Bom, qual o prazo máximo da duração do contrato de trabalho por prazo determinado? 2 anos. 2 anos e ele admite apenas uma prorrogação desde que não exceda o prazo máximo de 2 anos. Como assim, Márcio? Eu posso firmar um contrato por prazo determinado de 1 ano e renovar ele por mais 1 ano, certo? Porém, eu não posso firmar um contrato de 2 anos e prorrogar ele por mais 2 anos, porque o prazo máximo, segundo a lei, é 2 anos, certo?
Márcio, eu posso então prorrogar o contrato mais de uma vez? Por exemplo, eu faço um contrato de 6 meses, aí eu prorrogo por mais 6 meses, e aí eu tenho uma segunda prorrogação de mais um ano. Não, porque a lei ela só admite uma prorrogação. Então, se você fez um de 6 meses e vai prorrogar, então prorroga por 1 ano e meio. Se você não quer perder esse período de 2 anos. Se você prorrogar por mais 6 meses, aí você perdeu 1 ano. Porque ele só admite uma prorrogação. Certo? Todos os contratos por prazo determinado, eles são prazo máximo de 2 anos? Não. Nós temos o contrato temporário, né, da Lei 6.000. Deixa eu colar aqui um pouquinho. Cadê? De vez em quando a gente precisa colar, viu? Esse negócio que advogado sabe tudo, tem tudo na cabeça, é balela. Né? Principalmente quando você fala de lei. É tanta lei, gente, que não dá. E eu não acho. Das minhas anotações aqui. Cadê as minhas anotações? Lei 6.019 de 74. Certo? Esse é um outro tipo de contrato a termo que tem um prazo específico. Só esse? Não, nós temos também o contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato a termo, porém o prazo máximo é de 90 dias. Também admite uma única prorrogação, desde que não exceda o prazo máximo de 90 dias. Ou seja, eu posso firmar um contrato de experiência de 30 dias e prorrogar ele por mais 60, eu posso firmar um contrato de experiência de 60 e prorrogar por mais 30, ou o famoso 45-45. Mas da mesma forma, admite-se apenas uma prorrogação. Márcio, o que acontece se esse prazo não for respeitado? Se esse prazo não for respeitado, a penalidade é que ele passa a vigorar como contrato indeterminado. E aí eu tenho outros direitos na hora de rescindir o contrato. O empregado passa a ter outros direitos na hora da rescisão do contrato que ele não teria quando do contrato a termo, como por exemplo o aviso prévio, certo? Bom, essas são as modalidades de contrato. Existe também um contrato de aprendizagem, né? Que é um contrato específico para fins de aprendizagem. Não posso usar a torto e a direito, né? Ele depende de alguns requisitos, né? Dentre eles, a idade do aprendiz, que é de 14 a 24 anos, certo? Sendo que o aprendiz portador de deficiência não precisa respeitar esse prazo, máximo de 24 anos. Tem que o aprendiz ele tem que estar vinculado
a uma escola de aprendizagem, certo? E a atividade que ele vai exercer na empresa, ela depende, ela tem que ser enquadrada como uma atividade, entendeu, passível de aprendizagem. Existem atividades que não são passíveis de aprendizagem. Por exemplo, atividades, né, jurídicas, certo? Aí não seria aprendizagem, seria estágio, né? Porque demanda curso superior, certo? Outro ponto do contrato por prazo determinado. Quais são, né, as hipóteses que eu posso utilizar, fazer uso do contrato determinado? Aprendizagem, que eu acabei de falar, certo? Experiência, atividades de caráter transitório, certo? Por exemplo, um restaurante abre à beira da praia, né, em época de verão e precisa de mais garçons. Não vai ser sempre que aquele restaurante vai ter aquela demanda de serviço. Então, nessa época específica, é uma atividade de caráter excepcional, um aumento excepcional, então permite contrato determinado. Substituição de pessoal transitório. Substituição transitória de pessoal. Por exemplo, uma funcionária entrou de férias, entrou de licença maternidade, né? Então eu posso contratar um trabalhador por prazo determinado para fazer aquela substituição, certo? Outra modalidade de contrato de trabalho é o da Lei 6.019, né? Que basicamente é parecida com um contrato determinado regido pela SLT, com algumas peculiaridades, né? Primeira peculiaridade: existe uma terceira pessoa nessa relação, que é a empresa de trabalho temporário. Não é uma contratação direta, né? Entre empregado e empregador. Não, existe essa intermediação por empresa de trabalho temporário que tem que estar devidamente escrita e regularizada perante o Ministério do Trabalho. Outra peculiaridade, né? O prazo do contrato temporário é de apenas 6 meses. 3 meses, desculpa, né? 3 meses, podendo ser prorrogado mediante autorização do Ministério do Trabalho uma única vez, por mais 3 meses, certo? Hipóteses. As hipóteses são aquelas que a gente já viu, né? Acréscimo extraordinário de serviço e atender a necessidade de substituição provisória de pessoal, certo? São esses os contratos por prazo determinado. Bom, gente, desculpa aí a gagueira, desculpa aí qualquer coisa. Como eu disse, é um projeto que está se iniciando agora e tem como um dos principais objetivos melhorar essa questão da minha oratória, além de passar tudo o que eu aprendi, né, no âmbito da minha carreira, dos meus estudos para vocês, né?
Peço aí mais uma vez que curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, né? Nos comentários deem sugestões de temas, algumas críticas, desde que sejam críticas construtivas, óbvio, né? Com relação ao método da aula, né? Como eu disse, para a gente ir aperfeiçoando e tendo aí um bom instrumento aí de estudo para todos nós. Para você aí que está me assistindo, como para mim mesmo. Certo, gente? Muito obrigado e um bom dia para vocês.